Meus amados, na noite de hoje, depois da oração das 3 da madrugada, a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno fez questão em me visitar a fim de revelar muitas coisas não boas que estão acontecendo nos bastidores das igrejas, das muitas igrejas. Eu tive, pela graça do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, a oportunidade de ver coisas macabras, pactos, alianças, adorações a demônios e invocações e pactos satânicos em muitos altares. Isso foi depois da oração das 3 da madrugada de hoje. Quantos são no mês? Hoje é dia 15 do mês de agosto de 2025. Quem fala para vocês é o pastor Elemento Surpresa, servo do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Antes que eu possa apresentar-vos de forma detalhada as visões que eu tive, inclusive vou passar aqui o nome de algumas denominações, de algumas religiões, que da parte do Senhor Jesus Cristo eu vi. Não estarei fazendo menção de nome de pregadores, mas estarei fazendo menção das igrejas, de algumas igrejas que eu vi nesta visão pela permissão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Antes que eu possa trazer as visões que eu tive na noite de hoje, eu quero, juntamente com o amado, fazer leitura a uma passagem bíblica que está aqui no livro de Lucas capítulo 12, versículo 2 a 3, e o livro de Mateus 10, versículo 26 ao versículo 27. Pois bem, quando vamos para o livro de Mateus, no seu capítulo 10, no seu versículo 26, olha o que está dizendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Quando vamos para o livro de Lucas, no seu capítulo 12, versículo 2, olha o que vai dizendo. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Versículo 3. Tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido, no gabinete sobre os telhados, será apregoado. Então veja, meus queridos, quem está falando é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Não há nada encoberto que não há de vir à tona. E o próprio Senhor Jesus Cristo Nazareno está dizendo para nós, aquilo que vos for revelado durante as noites, durante as madrugadas, trazei-o diante da luz. E é exatamente o que o pastor Elemento Surpresa estará trazendo aqui, diante da nação angolana e do mundo. Pois bem, na noite de hoje, após a oração das 3 da madrugada, como já frisei, a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, das 3 até as 5 da manhã, fez questão de revelar os bastidores de muitas igrejas, de muitas denominações.
como a igreja messiânica, a igreja dos mormons, a igreja toquista, a igreja quimbanguista, a igreja do Bom Deus, a Assembleia de Deus Pentecostal, Testemunha de Jeová, a igreja do Sétimo Dia, qual é outro nome que é mais conhecido? A Igreja Adventista. Igreja Adventista do Sétimo Dia e muitas outras igrejas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno foi mostrando. Pois bem, eu não quero aqui afirmar que todos os pregadores dessas denominações ou dessas religiões são feiticeiros, mas eu posso afirmar com toda certeza, naquilo que eu vi, no que me foi revelado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, se parece que o centro hoje, o maior centro hoje da magia negra, da macumbaria, estão dentro das igrejas. Não foram simplesmente essas igrejas que eu vi. Muitas outras igrejas eu também vi, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Meus queridos, eu vi pastores dessas igrejas, e muitas outras que eu não fiz menção, se alimentando de carne humana. Eu vi altares onde puseram lenha, panela preta gigantesca, acesa, e por cima desses altares, dentro destas panelas, estavam cozinhando carne humana. E muitas vezes não só comiam carne humana, ou não só ferviam carne humana, como também os tais pregadores, pastores, até sinto nojo enquanto vou falando, eles comiam carne humana e carne crua. Isso é, enquanto certas carnes humanas estavam sendo cozidas, existiam também carnes humanas cruas sendo devoradas. E eu vi alguns cães pretos, cães grandes, pretos, dentro de muitos templos. E esses cães, na verdade, não eram propriamente cães. Eram pastores que transformavam-se em cães. Também lembrei, também vi a Igreja IECA. Também vi a Igreja IECA. Também vi a Igreja Católica, vi padres, vi madres, etc, etc. São muitas denominações, são muitas religiões que eu pude contemplar. Então veja, meus queridos, eu vi cães pretos, grandes, e estes cães, eles vinham de vários pontos, eles entravam para as suas igrejas e muitos deles sentavam em uma roda como se fosse uma reunião, onde nestas reuniões praticava-se ou praticavam o ato de canibá. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então veja, meus queridos, e enquanto eu observava a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu não via o rosto do Senhor Jesus, nem tampouco via as lágrimas do Senhor Jesus, mas eu poderia ouvir a voz de Cristo, sentir a presença de Cristo, porque Ele me orientava, Ele me levava, me conduzia de lugares a lugares para que eu pudesse assim enxergar tudo isso e muito mais que estarei trazendo também. Então veja, enquanto eu observava todo esse cenário macabro, satânico, o Senhor Jesus Cristo mostrou-me almas que estavam sentadas em suas igrejas, perante os seus cultos, e maior parte das pessoas estavam sentadas, imaginem, né? Imaginem pessoas sentadas olhando para o altar, mas todos eles com uma venda preta. É como se todos eles estivessem com um pano preto, né? Vedado os olhos, e todos eles olhavam para o altar, mas eles não poderiam enxergar o que verdadeiramente estava acontecendo diante dos olhos deles. Tive momentos em que o Senhor Jesus permitiu que eu visse também pessoas após o culto
que estavam fazendo limpeza, e essas pessoas, enquanto faziam limpezas, todas elas estavam com a mesma fenda, né, amarrado sobre os olhos, enquanto faziam limpeza, e aquele lixo que eles apanhavam eram lixos usados para rituais de magia negra. Isso imagina aquela pessoa que foi para essa ou aquela igreja pela primeira vez e no fim do culto tem de varrer e com esse lixo assim ser usado na prática de magia negra com o objetivo de amarrar essa mesma alma que ela teve para que nunca saia desse lugar onde colocara os seus pés. E o Senhor Jesus Cristo foi dando sequência naquilo que tem acontecido nos bastidores. Vi também pregadores dessas igrejas e de muitas outras denominações em outras reuniões, em cemitérios, como também em outras reuniões com pessoas do governo, políticos, padres, entidades não só nacional, como também entidades internacionais, e muitos deles carregando símbolos nas costas, na coxa, uns até carregando símbolos mesmo, né, por cima da cabeça, só que nós não vemos isso, por cima da cabeça, cortes de lâmina, pastores com pequenos cortes aqui, e tudo, na verdade tudo isso são portais, são alianças, são pactos, muitos deles fazendo uso de certas alianças, que são alianças de pactos com Satanás, etc. E todos eles têm um único objetivo, todos eles têm um único propósito: entregarem este povo nas mãos de Satanás, entregarem esse povo ao governo anticristão, ao governo do anticristo. Agora a gente pode perceber, amados, porque as ministrações desses pregadores não se parecem, né? Não se parecem. Agora a gente percebe porque as ministrações desses homens não se parecem às ministrações da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Não tem nada a ver. O que eles ensinam, o que eles apregoam, nada a ver com a sã doutrina, nada a ver com o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque todos eles, já fiz menção no outro vídeo e estou repetindo aqui agora, porque todos esses homens estão aliançados a Satanás. Novamente ressalvo, nem todos os pregadores dessas igrejas são satanistas. Muitos estão lá, são inocentes. E a uma dada altura, o Senhor Jesus Cristo vai despertá-los. A quem está lá nem conhece as profundidades desses lugares. Por quê? Porque eles ainda estão aqui em cima, ainda não desceram a fundo. Ainda estão com aquelas vendas, aquele pano preto tapando-lhes os olhos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo começar a tirar estes panos, essas vendas dos olhos de muitos, na verdade vão despertar para a glória e para a honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Para finalizar, agora eu quero que você, meu amado e minha amada, perceba. Porque nós tivemos alguns líderes religiosos consultando alguns políticos, isso bem recente, isso aconteceu agora, está acontecendo agora. Nós tivemos alguns líderes religiosos batendo a porta dos nossos políticos, mas aquilo que verdadeiramente seria, digo assim, o cerne como tal de uma verdade a ser apresentada para os nossos políticos, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, os nossos líderes religiosos, os nossos supostos pais na fé dessas igrejas, dessas denominações, em vez de trazerem verdades na cara e de forma direta, de acordo às Sagradas Escrituras, os nossos políticos, sem ferir, sem ofender, pelo contrário, foram reforçar a aliança que eles já têm com César. E Cristo Jesus, enquanto esteve na terra, nós vemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nenhum instante aliançando-se ao governo de César, ao governo maquiavélico, ao governo satânico. Portanto, meus amados, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz
às igrejas. Despertas tu que dormes dentre os mortos. Eu sei que você vai se levantar e vai dizer assim, pastor Elemento Surpresa, eu não creio, eu. Meu querido, nada muda. Não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Quem revela a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Agora, para finalizar, vos faço a seguinte pergunta. Porventura eu me constituí vosso inimigo pelo fato de trazer uma revelação, pelo fato de vos apresentar uma visão que da parte do Senhor Jesus Cristo Nazareno eu recebera? Porque as visões são bíblicas. As visões são bíblicas. Eu simplesmente trouxe aquilo que da parte do Senhor Jesus Cristo Nazareno também recebi. Esse rosto que está aqui, em vossas reuniões satânicas, nunca viram e nunca verão. Falou para vocês, pastor Elemento Surpresa. Deus abençoe e amém.